Pessoal, a questão 54 agora, que faremos o comentário, ela diz o seguinte: analise as seguintes afirmações relacionadas aos conceitos básicos de segurança da informação. A alternativa dada como correta pelo gabarito é a questão D, a alternativa D. Os itens 1 e 3 estariam corretos. Vamos dar uma olhada nesses itens? O IP spoofing é uma técnica na qual o endereço real do atacante é mascarado, de forma a evitar que ele seja encontrado. É normalmente utilizado em ataques a sistemas que utilizam endereços IP como base para a autenticação. Vamos começar pelo esse finalzinho. É normalmente utilizado em ataques a sistemas que utilizam endereços IP como base para a autenticação. Existem vários servidores que autenticam, ou seja, que verificam se o usuário é aquele que diz ser pelo número de IP. Ou seja, eu trabalho com um sistema de endereçamento de IPs fixos, ou seja, eu verifico cada IP que é possível ser autenticado no sistema e permito então que pelo número de IP do computador ele seja um usuário autenticado. Então o que um hacker ou um cracker poderia fazer? Ele poderia pegar um programinha de IP spoofing, pegar algum sistema que permita o mascaramento do IP e fingir que é um computador possível de ser autenticado. Ou seja, fingir que é um endereço IP válido para ser autenticado. Então o spoofing é realmente a técnica na qual o endereço real do atacante, do hacker, do cracker, é mascarado, ou seja, ele finge que é outro endereço. Ele muda o endereço IP de uma maneira apenas lógica, apenas de uma maneira mascarada. Evita que ele seja encontrado. Por quê? Para o sistema que foi invadido, quem fez a entrada foi um usuário autenticado, foi um IP válido. Mas na prática, na realidade, quem fez a invasão era outro endereço IP que ficou mascarado, que ficou escondido. Então o item 1 está correto, o IP spoofing é realmente essa técnica. O outro item correto é o item 3. O SYN, não sei se vai se pronunciar dessa forma, mas o SYN flooding é um ataque do tipo DOS ou DOS que consiste em explorar mecanismos de conexões TCP, prejudicando as conexões de usuários legítimos. Está correto. Vamos começar pelo comentário do ataque do tipo DOS. O ataque do tipo DOS é o ataque de negação de serviço. DOS vem justamente Denial of Service, ou seja, negar um serviço. Um servidor não precisa ser invadido para ser tirado do ar. Pela técnica do DOS, essa seria a principal diferença para uma invasão. Pela técnica do DOS, eu hacker, eu faço com que o sistema tenha que atender a tantas requisições, a tantas conexões simultâneas, que ele pare de responder, negando serviço aos usuários legítimos, prejudicando, é o que diz o examinador ao final da questão, prejudicando as conexões de usuários legítimos. Existem várias técnicas de negação de serviço. Uma delas realmente é o SYN flooding. O que seria esse SYN flooding, André? Existe no TCP/IP um mecanismo que quando você pede, você faz uma requisição, ele te manda um ACK, um acknowledge, ou seja, uma pequena informação dizendo: reconheço, estou disponível. Então, pelo SYN flooding, você mandaria tantas requisições simultâneas que o servidor não conseguiria atender a todas de uma vez só e ficaria, entre aspas, maluco, doidão, ou seja, não conseguiria atender às requisições. Um autor chegou a dar um exemplo bem interessante. Imagine que você seja um usuário de um ônibus, em que todo dia você pegue o mesmo ônibus. Mas num dia específico, várias pessoas que não seriam normais usuários entraram naquele ônibus antes da sua parada. O ônibus ficou tão cheio que passou da sua parada. Isso seria o ataque do tipo DOS. Ou seja, eu nego serviço a um usuário legítimo porque ele ficou tão ocupado atendendo a outras requisições. Essa é a técnica de negação, de ataque por negação de serviço, e uma delas é o SYN flooding. Está correta a questão, não há problemas no gabarito.